eu sou a Erika Andrade, você está no Família Mais. O programa de hoje está muito especial. Iniciamos outubro com o programa Pais e Filhos e temos uma convidada muito querida que vai trazer para a gente assim, diversas orientações para você estar aí fazendo com o seu filho. Aline Santos, ela é casada com o Sandro, ela é mãe da Maria Eduarda e do Luca e é líder no Ministério Atitude Kids. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos para a reflexão do dia? E a reflexão do dia é: divirta-se. Divirta-se consigo, divirta-se com quem você é, divirta-se com o que você tem. Transforme o momento adverso que você esteja vivendo, que você esteja passando e veja o lado positivo. Sempre há um lado positivo nas circunstâncias. Transforme os aprendizados nos degraus do curso da sua vida. Mas o importante é: divirta-se. Hoje nós estamos iniciando o mês de outubro com um tema muito especial: pais e filhos. E eu trouxe uma convidada, uma amiga especial, querida, líder do Ministério Atitude Kids, a Aline. Seja muito bem-vinda, Aline, ao Família Mais. Muito bom ter você aqui com a gente. Que legal, uma alegria. Foi um convite que eu aceitei assim com muita alegria mesmo. Primeiro porque vocês estão iniciando, eu assisti o primeiro, eu amei, amei o formato. Acho que a gente precisa de mais programas assim que possam entrar na nossa casa. Programas que você pode ligar a qualquer hora do dia e a família inteira pode assistir. É verdade. A gente precisa disso. Estão de parabéns. Eu estou muito feliz em estar aqui, bom. Poder contribuir um pouquinho. Com certeza. A Aline vai trazer, assim, muitas informações pra gente, para você pai, mãe, para você que deseja, né, também ser pai e mãe. Então vamos começar, Aline? Vamos lá. Já que é um programa tão especial nesse mês de outubro. Aline, nesse tempo aí que a gente está vivendo ainda de pandemia, né? Como manter o diálogo agora que o online invadiu as nossas casas? O que você pode falar sobre isso? É verdade, né? A verdade é que antes da pandemia, ele já estava muito presente, né? Hoje uma criança faz aniversário, a primeira coisa que ele pede é um celular. É verdade. Né? Uma casa que não tem um computador é uma casa alienada. É uma casa alienada. Como assim não tem um computador? Quando entrou a pandemia e todas as crianças começaram a ter que estudar em casa e precisar de um computador, houve grande espanto das pessoas quando falavam: meu filho não tem como porque na minha casa não tem computador. Mas como assim? Por quê? Porque essa era digital, né, tecnológica invadiu as nossas casas. E nós pais precisamos estar muito atentos. Porque hoje, principalmente falando da pandemia, pais, nossos filhos já ficam 5 horas no computador estudando. O meu filho começa 1 e até às 17 horas no computador. Se eu dou para ele mais meia hora de vídeo ou de jogo, ele já vai para quase 6 horas, já ultrapassa o tempo limite de uma criança estar à frente de uma tela, né? Então, só falando sobre isso já é um perigo. A gente já precisa trabalhar essa questão mesmo de nossa saúde, que a criança não pode estar exposto a telas assim. Agora, e sem contar que se os pais deixarem, isso vai tomando conta dos cantinhos da nossa casa. E aí você aproveita a era tecnológica para você estudar e o seu filho está no computador. E aí você aproveita, nossa, que ele está ali no computador e eu vou lavar uma louça e vou lavar uma roupa. Mas pais, é precioso demais o seu tempo com o seu filho. Não é o tempo que você fica, mas a qualidade daquele tempo. Então a minha dica é que você tenha um tempo diário com seu filho, diário. E esse tempo não precisa ser de 1 hora, mas ele tem que saber. Criança aprende com prática. Ele tem que saber que todos os dias a mãe vai sentar com ele durante 15 minutos e vai falar, vai perguntar sobre ele, vai falar do assunto que eles acharem que quiserem abordar, seja o seu devocional. Eu dou dica de devocional porque eu acho que é algo que nós precisamos como pais todos os dias ter nas nossas casas, com os filhos, seja ele pequenininho, de 2 anos, seja ele de 10 anos, a prática do devocional em família, ela precisa estar presente. Então a minha dica é: busque durante o seu dia um momento
para que você esteja com seus filhos, celular não esteja perto, televisão não esteja ligada, e ele possa sentir que você está ali porque você quer saber dele. É verdade. Você sabe que lá em casa tem que ter uma refeição à mesa com todos os componentes da família. Foi o tempo que a gente encontrou ali de perguntar como foi seu dia, né? Como que você está. Foi esse tempinho que a gente tirou. Então, eu estou conseguindo fazer ali, né, exatamente como você tem falado. Porque a gente sabe que diante da correria do dia a dia, né, de tantos afazeres que nós temos... Mas, Aline, eu vejo que você trouxe isso como prioridade. A gente precisa priorizar o que é prioridade. É isso? Exatamente. Eu cresci numa família desregrada, né? Eu não tive isso. Então, eu coloquei como prioridade na minha vida ter uma família diferente. Então, para mim, era uma questão mesmo até de honra para mim, que a minha família fosse o modelo que eu sempre idealizei. Depois eu descobri que o modelo que eu idealizei era bíblico. É o modelo que Deus quer. Família unida, todos à mesa, um pai presente, uma mãe que se importa com os filhos, uns filhos que são bagunceiros, mas que são crianças, uns filhos que não são perfeitos porque são filhos de crentes, mas estão ali no caminho certo. Então, eu idealizei isso, e quando eu descobri que o que eu idealizei fazia parte do plano de Deus, eu coloquei em prática. Então, a minha prioridade é a minha família, a minha casa, os meus filhos. E hoje eu posso desfrutar de tudo que eu não tive, que eu olhava pela janela e ficava, um dia eu vou ter, se realizou dentro da minha casa. Eu sou muito feliz por isso. Que lindo! Que bom! Você que está em casa, que não foi criado num lar estruturado, assim como a Aline, é possível você ter sim. Não é isso, Aline? Com certeza. Ela está dando aqui o próprio exemplo dela. É verdade. Existe uma virada, você é psicóloga, você sabe, uma virada de chave que depende da gente. É verdade. E eu lembro que com 15 anos eu falei, eu preciso virar minha chave. Ou eu vou ficar lá, remoendo, ou eu vou usar o que eu vivi lá para crescer. E aí eu virei essa chave. E foi lindo, e assim, eu costumo falar que foi mais difícil chegar aqui do que esperar onde Deus vai levar. Então eu tenho certeza que tanto eu quanto a minha família ainda vamos viver muito do que Deus tem, porque a gente um dia resolveu viver os planos dele, viver exatamente a graça dele sobre a nossa casa. Coisa linda, Aline. Que bom que você está aqui com a gente. Mas, Aline, como é que fica aí a questão de orar, de ler a Bíblia, quando os nossos filhos não querem fazer isso, né? Eu tenho uma pequena de 5 anos que às vezes eu falo assim, Lavínia, vamos ler a Bíblia? E ela faz assim... Ai, isso é uma polêmica, pois né? a gente tem que obrigar ou não? Como que a gente faz, Aline? Antes de falar, vou fazer uma piada aqui, que eu brinco lá em casa com... A minha casa é um condomínio aberto em que a rua já é extensão da porta. Então, meus filhos acordam e já estão de cara no condomínio. E eles já acordam fazendo aquilo, querendo ir pra rua. E eu brinco com a menina que tá comigo já há 10 anos, que é a Ritinha. Eu falo assim, não conta pra ninguém, hein, que eu sou líder de criança. Porque essas crianças aí fora não estão lendo nem a Bíblia. É só uma brincadeira pra descontrair. Mas eu penso no seguinte, eu penso como a Jaqueline Hayashi falou numa pregação, e eu guardei aquilo e é verdade, eu achei a forma mais fácil de explicar. Seu filho não quer escovar dentes, pelo menos o meu não quer. Ele também não quer tomar banho, mas eu obrigo. Por que eu obrigo? Porque vai ser importante para ele. Vai fazer bem para ele. Vai fazer para ele. Entendi. Faz parte do que a gente vive, Sim. Tomar banho, escovar dente, ainda que ele não queira, ele vai escovar dente, ele vai tomar banho. Ler a Bíblia ele também não quer, mas ele vai ler a Bíblia. Porque mais tarde ele vai me agradecer. Por quê? Porque é importante para ele. Então, na minha casa, opinião minha, eu deixo como dica, mas não me critique. Na minha casa, criança não escolhe se vai para a igreja, ele vai para a igreja. Criança não escolhe se vai ler a Bíblia, ela vai ler a Bíblia. Ele vai ter o tempo com Deus. Mas Aline, ele vai entrar no quarto, vai fingir que leu. Não estou preocupada. Entendi. Por enquanto ele faz por obediência. Vai chegar um dia que ele vai ser tão apaixonado pela palavra que nada mais vai precisar pedir para que ele vá. Ele vai sozinho, mas é hábito, como é hábito de leitura, como há outros hábitos, Sim. O hábito também de buscar a Deus. Então isso é desde pequeno. Bem interessante você trazer isso pra gente, porque eu me fiz muito essa pergunta, né? E eu, mesmo quando ela não queria, eu obrigava e lia a Bíblia. Vamos orar.
E fica lá. Vamos, levanta, fecha os olhos, vem com a mamãe. É interessante você trazer isso, Aline. Por quê? Porque as crianças são crianças e nós, como os pais, somos responsáveis por essa criança. E sacerdócio de pai e mãe não se transfere, não é isso? Exatamente. É algo que Deus vai cobrar da gente. Da gente. Né? Então, eu não sei se você está de acordo, mas na minha casa também funciona assim. Eu entendo que é minha responsabilidade cuidar da vida espiritual da minha filha, assim como eu cuido da saúde física dela. Exatamente. Eu acho que os pais, eles precisam entender o papel deles. Sim. E às vezes o que a gente vê é pai trocando com os filhos. E assim, eu brinco, meu filho também é meu amigo, mas não é meu amigo, é meu filho. A minha filha também é minha amiga, mas eu sou mãe dela. Então, aqui dentro vai funcionar como eu acredito que é a vontade de Deus. Então, não estou falando que não há diálogo, tem que ter diálogo, Sim. tem que ter parceria, tem que ouvir muito as crianças. Eu defendo muito isso, as crianças precisam falar, precisam ser ouvidas. Mas as coisas de Deus são inegociáveis. Exato. Como eu não negocio escovação de dentes, nem tomar banho, eu não vou negociar até um tempo a sós com Deus. Princípios e valores são inegociáveis Exatamente. mesmo. Então eu acho que tem que ser assim. E como a gente precisa resgatar esses princípios e valores dentro dos lares, né? Tá se perdendo, né, Érica? Tá se perdendo. A gente hoje não tem parceiros. A escola já foi muito parceira. Hoje, a maioria, não estou generalizando, mas a maioria não te traz mais segurança. Seu filho chega em casa e você tem que perguntar o que ouviu para você ir lá destrinchando cada coisinha que ele ouviu, colocando dentro dos moldes que você acredita, baseado na palavra de Deus. Então, aí liga uma televisão, não precisamos nem falar. Na verdade, não ligue a televisão, gente. Não ligue. Mas, então a gente não tem apoio. A verdade que nós temos é a igreja, que ajuda, mas a gente precisa entender que a responsabilidade é dos pais. Responsabilidade dos pais, educação, princípio, vida cristã com seu filho, é você, paizinho, é você, mãezinha. A igreja é uma parceira, mas ela não pode ser responsável, porque às vezes eles levam lá pra gente no ministério infantil e depois, durante a semana toda, não lê a Bíblia com a criança. Durante a semana toda não fala um princípio. Não tem como. A gente precisa plantar, mas você vai crescer se você regar. Então a igreja vai lá e coloca um princípio no domingo. Durante a semana os pais vêm regando. E aí mais lá na frente vem os frutos. Pai, mãe, que você tem regado na vida do seu filho? É verdade. O que você tem regado é uma reflexão, né? Uma boa reflexão para nós todos que somos pais. Eu falo muito com meu marido assim, como você quer o seu genro? Aí ele fica, como assim? Eu falei assim, ele vai ser como você. Ela vai procurar alguém como você. Então eu digo para ele, não me dá flores escondido. Me dá flores na frente dela. Dê flores para ela. Por quê? Porque ela não vai aceitar nada menos do que isso. Ela vai procurar um homem que dê flores para ela, porque o pai dava flores para a mãe, e esse é o certo. Então, da mesma forma a mãe, meu filho também vai tratar aquela mulher da mesma forma que o pai trata a mãe. Então, assim, tudo começa em casa. Você vê como tudo começa em casa? É verdade. A gente precisa estruturar a nossa casa. Sim. É claro que um lar desestruturado tem chance, eu sou a prova disso. Eu sou a prova disso. Mas tão bom é quando tem meio caminho andado, né? Porque a vida já vai te provar de tantas as formas. Sim. Então, se você tem um lar estruturado, os pais que se esforçam junto com você, você tem meio caminho andado para os outros desafios da vida. Que oportunidade a gente está tendo nesse programa de ter a Aline aqui, de trazer para a gente tantas informações que é possível sim, né? Se você não foi criado num lar estruturado, num lar cristão com princípios e valores, mas há a possibilidade de você sim querer, desde que você assuma seu papel e seja responsável pelo seu lar. Deus, ele tem uma facilidade em restauração, né? Sim. E eu gosto muito de falar sobre um conto que eu li numa página de um livro que fala sobre o vaso e o olheiro. E ele conta que tinha um certo olheiro que criava os vasos lindos e quando o vilarejo todo olhava aqueles vasos, ele tinha um prazer de ir lá e jogar e quebrar. Mas por que aquele vaso era quebrado? E aí ele vinha restaurando os vasos todinho, para que todos vissem. Só que nas rachaduras ele colocava filigramas de ouro.
Isso é o que Deus faz na nossa vida. Ele quebra e Ele restaura, mas não como antes. Esses filigramas de ouro é o Espírito Santo lapidado na nossa vida. Eu posso te garantir que a restauração é muito melhor do que a criação, porque é o mesmo Deus, tanto da restauração quanto da criação. Coisa linda. Mas vamos continuar com o nosso programa que está emocionante, viu, Aline? Já estou emocionada com essas informações que você trouxe pra gente. Com certeza quem está em casa também vai se emocionar. Mas eu queria te perguntar também algo que tem feito parte da nossa rotina, né? Ou que já fazia, porque é muito interessante que a gente agora parece que atribui tudo que tem acontecido de ruim à pandemia. E você bem trouxe que a questão da ausência, a questão, né, de ficar conectado o tempo todo, isso já existia. Né? Talvez a gente ficou um pouco mais atento agora, porque muitos de nós ficamos em casa o tempo todo. Então, pensando nisso, Aline, como se fazer presente quando a gente precisa estar ausente? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Você não precisa estar o dia inteiro. Hoje em dia é muito difícil uma mãe conseguir se dedicar ao lar 24 horas, porque ela faz parte da estrutura familiar financeira, então na maioria das vezes ela precisa ir para a rua, ela precisa ganhar dinheiro, né? Não é nem todo mundo tem... pode o marido só sustentar a casa, então há essa parceria, tem que haver mesmo essa parceria. Colégios são caros, estrutura familiar é cara, então você precisa, a mulher e o homem, estarem juntos, né? São parceiros. Sim. E ela não pode ficar em casa, e o pai também não pode ficar em casa. Mas o que não pode é chegar em casa e ainda estar ausente. Não importa o tempo que você passa fora, o que importa é o tempo que você chega na sua casa. Então faça uma reflexão, o que você faz quando você chega na sua casa? Não se pune porque não se puna porque você estava fora, porque você passou o dia inteiro fora, 12 horas fora. Eu te pergunto, 1 hora que você chegou em casa e seu filho estava lá acordado, o que você fez? É esse tempo que seu filho espera. Sabe por quê? Porque se esse tempo for bom, for de qualidade, se houver um jogo como foi mostrado, ou vai ser mostrado ainda, de interação com seu filho, se houver isso, ele não vai se importar no outro dia de ficar mais 8 horas sem os pais. Porque ele vai esperar aquela 1 hora que foi prazerosa e foi marcante, edificante. Não tem segredo, é tempo de qualidade. O tempo que você estiver em casa, você guarda esse celular, você esconde ele e entenda que é um tempo precioso que o seu filho merece e você também. Verdade. Né? Então, hoje a gente não precisa mais se culpar, né? Aquela mãe que se culpa de não ser mãe em tempo integral, né? Eu vivi muito isso, né? Quando eu decidi realmente fazer uma segunda graduação, quando decidi ter uma outra profissão, eu engravidei no meio da faculdade. E eu fiquei me perguntando, e agora? O que eu faço? Dou continuidade, que é algo que eu sempre sonhei e deixei ali em segundo plano. Eu paro a faculdade, eu vou ser mãe em tempo integral. E eu exatamente fiz isso, eu vi qual era a prioridade. Então, eu tranquei a faculdade por 1 ano, porque eu optei por ser mãe da Lavínia nesse 1 ano, depois eu voltei, concluí a faculdade e estou exercendo a minha profissão. E vai continuar sendo a mãe da Lavínia. É verdade. E vai continuar sendo quem o Senhor planejou para ser. Não vai mudar em nada, só muda quando você perde essa prioridade dentro da sua casa. O dia que você sair e deixar ela sem a estrutura que ela precisa familiar. Se isso não acontecer, não tem problema nenhum trabalhar fora. Hoje, o mundo pede isso, né? Que a gente realmente se reinvente, que a gente crie novas formas de se adaptar. É tudo muito caro. Claro que a gente tem como viver de forma mais simples e é saudável também, mas ainda assim é tudo muito caro, colégio é muito caro. Então eu super apoio uma mãe empreendedora, eu super apoio uma mãe que busca se readaptar, né, na sociedade, no mercado de trabalho. Eu super apoio uma mãe pastora que precisa se dedicar também ao ministério. Eu não apoio quem esquece a prioridade, que é a família. Então, primeiro a família, né? Deus já fala, né? Primeiro quem? Primeiro Deus, segundo a família, depois o trabalho, em quarto todas as outras coisas, igreja, ministério, seja o que for. Então é isso, é só a gente fazer o dever de casa. E a gente tem um manual de vida. Tem.
Que é a Bíblia, né, Manual de Aline? instrução. É verdade. Que nos facilita e nos ajuda nessa condução aí, né? Dos filhos. Exatamente. É olhar para os nossos filhos e enxergar as possibilidades que Deus tem nos dado, a graça de ser mãe, a graça de ser pai. Sabe o que eu percebo, Élica? Que as pessoas ainda não entenderam a graça da maternidade. A graça da paternidade. Isso ficou vulgar, isso não pode. Ter filho não pode ser algo assim. Filho é a graça, quando Deus te dá a oportunidade de gerar uma vida. É basicamente fazer o que ele fez. Ele gerou a vida, Érica, eu vou te dar a oportunidade de gerar uma vida. Eu vou colocá-la dentro de você para que você gere, para que você tenha a oportunidade de criar, de educar. Gente, isso precisa ser a prioridade. Você sabe que você trouxe isso, me fez lembrar, Aline, né, de uma paciente, porque assim, as mulheres estão tão, assim, são cobradas tanto, né, na nossa sociedade, elas estão ali o tempo todo sendo cobradas. E aí quando a mulher chega aos 35 anos, que ela fala assim, me dediquei à minha vida profissional, me dediquei à minha carreira, agora tenho que casar e ter filhos. E aí eu pergunto assim, por que você quer ter filho? Mas por quê? Tem que ter filho. Eu falei, Cumprir não. protocolo? Exatamente. E é isso que acontece às vezes, né? Nós estamos ali sendo mãe, sendo pai. Por quê? Será que a gente realmente sabe a essência de gerar? Exatamente. Não, é isso que eu vejo na sociedade. Se perdeu a essência. É quase que um protocolo. Protocolo é eu casar, ter um marido, ter filhos. Protocolo, família. E é muito além disso. Muito além disso. É muito além disso. É a verdade. graça de Deus sobre nós. É verdade. Né? A oportunidade, a responsabilidade de gerar vidas que vão fazer diferença na sociedade. Muitos me perguntam, você acha que todas as crianças que você ministra vão virar pastor? E eu até brinco, claro que não, ia ser chato demais todo mundo sendo pastor. Mas eu tenho certeza que o juiz que ele vai ser, o lugar onde ele for colocado, o hospital que ele for colocado, ele vai pastorear. É um doutor que vai julgar uma causa com idoneidade. É um médico que vai olhar para um paciente e ter generosidade, ter compaixão. É esse pastor que nós estamos gerando. Não é um pastor de profissão, é um pastor mesmo de coração, de essência. Sim. E é isso que nós buscamos para os nossos filhos e as nossas crianças. É verdade. E Aline, agora, já que você falou de tempo de qualidade, né? A gente vai ver agora na prática uma dica muito top com uma convidada mirim linda, que é a Lavínia. Ai, é linda demais. Vamos assistir juntas, Aline? Vamos sim. Vou mexer e cada um vai escolher as suas. Quantas você vai escolher? 7? Então tá bom. No mês de outubro, nós vamos trazer a dica para você passar mais tempo com a sua família, porque é o mês da criança. Então aproveite o seu tempo para estar com seu filho, para estar com a sua família. A brincadeira que nós mais praticamos em casa é o dominó. Aqui eu consigo trazer, além de diversão, princípios e valores para minha filha. Nós falamos sobre números, nós falamos sobre ganhar e perder, nós falamos sobre honestidade. Então, passe mais tempo com o seu filho, aproveite para brincar com ele. Temos aí outubro, mas brinque todos os dias do ano. Que Deus abençoe o seu lar. Vamos lá? Quantas peças? 7. Então vai lá, 7. Tem 7 aí? Então vou pegar a minha, hein? Você pode ver a minha? Não? Então. E aqui, isso aqui é pra quê? Comprar. Pra comprar. Quem vai comprar tudo? Eu? Você Não. sempre compra o mercado mundial todo lá em casa. Ah, ainda tá fazendo propaganda do Mundial, né? Coisa linda você. Quem começa? Já botei. Por quê? Eu já botei. Isso aí é um gabão? Poxa, já comecei bem. Já começou comprando. E agora? Quem é esse aí? Agora eu vou ganhar. Quem vai ganhar? Não vai nada. Vou sim. Deixa eu pegar o meu. Ó, você não vai ter agora. Ela tem. Então sou eu. Você não vai comprar não, é?
Você tem que comprar também. Por que só eu que compro? Você tá rindo? Vai lá. Misericórdia. É onde? Essa aqui? Então agora sou eu. Ai, Jesus. Ai, Senhor. Compra aí. Que isso? Não. Isso, agora vem cá. Vem aqui. Parabéns, filha. Você ganhou, Lavínia. Hoje você foi a campeã, tá? E o papai tá dando os parabéns. E quando você perder, o que você vai fazer? Vai dar os parabéns? Sim? Isso aí. Essa é a nossa dica de hoje. Aproveite o seu tempo com a sua família, com seus filhos. E ainda por cima, passe princípios e valores com eles. Esse momento é muito importante. Que Deus abençoe você e a sua casa. Aline, você viu que dica linda, prática? Exatamente o que nós falamos, tempo de qualidade. É verdade. E você viu quantos minutos devem levar para fazer uma brincadeira dessa com seu filho? 15 minutos? Pois é. E é prazeroso. Verdade. Prazeroso ver o seu filho te ganhando ainda. Olha. E ela ganha, viu, Aline? Ela ganha mesmo. Não deixou ela ganhar, não. Ela é muito Então, esperta. Vamos aproveitar esse tempo, esse mês aí do Dia das Crianças, de pais e filhos, para que você tenha um tempo de qualidade com seu filho. Mas vamos continuar aqui, porque Vamos a lá. pauta está muito boa e a gente tem alguns assuntos bem importantes a se tratar. E, Aline, agora eu queria que você falasse um pouco sobre a questão da inclusão. Como a gente tem vivenciado, visto isso de perto, né? Todos os nossos filhos temos um amiguinho ali que compartilha com ele que é uma criança especial, né? Eu ensino que é uma criança especial, com algumas habilidades diferentes do comum, do normal, se é que a gente pode falar assim. Mas, Aline, como que você acha que os pais lidam com a chegada desse filho, né? Em alguns ambientes específicos, quando a criança realmente precisa de uma exclusividade, precisa realmente ter ali um atendimento especial? Como que você acha que você poderia estar aí falando para o pai, para a mãe que tem, né, um filho especial? Eu gosto dessa palavra especial. Eu acho bonitinho. A gente não usa muito por entender que toda criança é especial. É verdade. Né? E a gente usa mais, vocês vão ver falando muito sobre crianças com necessidades específicas. Esse é um assunto que mexe comigo. É um assunto Você é que apaixonada, eu sou né, apaixonada Aline? por inclusão, sou apaixonada por crianças atípicas. E não nasci, não acordei um dia assim, vou falar de inclusão agora. Não foi assim. É uma necessidade do reino. É uma necessidade do reino. E quando há uma necessidade, Deus chega e fala, é você, e vamos, levanta. Você não sabe falar, vai estudar. Você não sabe fazer, vai aprender. Porque, assim, é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. E Deus fez isso. Tá muito bom aqui. Agora levanta, vai falar de inclusão. Mas como, meu Deus? Não era nem criança, agora é criança e inclusão? É verdade. E ele vem, ele capacita, ele vem, ele estrutura. E é maravilhoso. E eu amo, porque eu amo lidar com... Eu costumo falar, a minha oração sempre foi para Deus, me coloque na estrada que ninguém quer andar. Eu tenho isso comigo, sou eu, Aline. Me coloque na estrada que as pessoas estão desviando. Eu sei que ali tem coisa boa. As pessoas às vezes têm medo de chegar, mas eu sei que ali tem coisa boa. E é isso que eu vejo a inclusão. Vamos falar um pouquinho sobre acessibilidade para poder entender. Sim. O que acontece? Primeiro temos que entender isso. Precisamos tornar os ambientes acessíveis, né? Seja a igreja, seja a sociedade. Isso é uma discussão para ir para uma década, 2 décadas, eu acho que até de repente 1 milênio, porque nunca foi se discutido tanto como hoje é. Mas eu acredito que a gente vai ver frutos aí daqui a uns 100 anos, os nossos filhos nossos bisnetos vão ver os frutos de uma sociedade que vai conseguir entender o que é acessibilidade. Porque geralmente quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas acham que colocar uma rampa. Coloca uma rampa. Acessibilidade é coloca um elevador. Só que a acessibilidade não tem a ver com isso. A acessibilidade tem a ver com o direito de ir e vir. Se eu, Aline, eu posso entrar num banco, pagar minhas contas, sair do banco, ir no mercado, fazer minhas compras, toda pessoa tem que poder. Tem
que poder. Isso é acessibilidade. O que é acessibilidade no ministério infantil dentro das igrejas com nossas crianças? Eu costumo falar o seguinte, é fácil convidar para festa, mas eu preciso que convide para dançar. E é essa a diferença. Trazer uma criança e colocar uma plaquinha de acessibilidade e deixar essas crianças chegarem nos ambientes é fácil. Mas e aí, trazer algo que essas crianças consigam conviver com as outras, realmente tornar aquele ambiente acessível. E por não haver isso, Érica, os pais, por uma questão de proteção, uma questão de que com meu filho não, é uma coisa muito natural, até um instinto, né, materno e paterno. Meu filho, né, fala de mim, mas não fala do meu filho, faz comigo, mas não fala com meu filho. E por uma questão assim, dessa, os pais, eles se resguardam. Então eu não vou levar meu filho à igreja, porque chegando lá, ele vai ficar num canto. Não tem nada para ele lá. Eu não vou levar ele à festa, porque chegando lá, as outras crianças não vão saber lidar com ele. E é complicado, porque quando você faz isso, você está paralisando o seu filho, você não está estimulando ele, né? Você está impedindo que ele avance. Tem uma coisa que é uma prática no Ministério Infantil, os pais chegam e falam assim, quando eu consigo uma abordagem boa, meu filho tem 8 anos, mas eu preciso que ele fique na sala de 5. Porque a idade mental dele é 5. E aí eu explico que há mais de 200 anos não existe essa questão de idade mental, é idade cronológica, ele tem 8, é 8. Por quê, Érico? Porque eu entendo o seguinte, eu entendo que quando eu pego uma criança, ainda que ela tenha algumas dificuldades, com 8 anos coloco dentro da sala de 8 anos, eu estou puxando ela. Eu estou ajudando a ela. Sim. Quando eu boto ela numa de 5, eu estou regredindo com ela. Então, a gente não trabalha com a idade mental, idade psicológica, é a idade cronológica. E que eu acho que os pais, eles precisam entender que é importante deixar os filhos nesse ambiente, nessa sociedade, nessa igreja, mas mais importante, preparar o ambiente para a chegada deles. Eu entendo o luto. Eu entendo que é difícil, entendo mesmo que é difícil, mas os pais, eles precisam arregaçar as mangas e falar o seguinte, é normal ser diferente, é normal ser diferente. E o meu filho vai conviver aqui, ainda que eu preciso arregaçar as mangas, sentar no chão e explicar para cada um aqui que ele é diferente, mas ele é normal também. Porque a verdade, a gente olha para o outro com uma limitação, né? Você olha uma criança numa cadeira de roda, é limitado. Você olha para uma pessoa que não enxerga, é limitado. Mas, Érica, você é limitada. Se você não sabe, eu vou te falar, você é limitada. Eu não sei em qual área, mas é. Todos nós temos as nossas limitações. Exatamente. Eu tenho as minhas, ela pode não ser física, ela pode não ser intelectual, ela pode não ser emocional, mas será que não é espiritual? Qual área que nós precisamos de apoio? E eu vejo essas crianças assim, como alguém que precisa de apoio, mas que precisa de espaço na sociedade. Então, a minha dica para os pais é levem os seus filhos, soltem ele, deixem ele explorar os ambientes, deixem ele na sociedade. Ah, mas Aline, é um sofrimento muito grande chegar num ambiente e não ter algo para eles. Aí já é uma outra questão que eu acho que você vai abordar lá na frente, não ter algo para eles. Mas é importante que os pais preparem tanto os seus filhos como os outros. Olha, meu filho é autista, tá? E o Silzi, tira essas pratarias daqui porque ele vai mexer e vai quebrar. Se do outro lado houver um coração generoso, a pessoa vai tirar de boa e vai entender. O que a gente não pode, Érica, é limitar as nossas crianças. Isso a gente não pode. A gente precisa quebrar esse paradigma, que as crianças com necessidades específicas são limitadas a conviver. E elas não são. Elas precisam conviver, porque é isso que Jesus prega, né? Marcos 16:15, e de pregar o evangelho para todo mundo. Então nós precisamos chegar a todos com o evangelho de Cristo, nós precisamos chegar a todos com a paz, com o amor, a todos. E quem está no seu todo? Faça essa pergunta, quem está no seu todo? Ai, Aline, como é bom ver você tão apaixonada por crianças, tão apaixonada por esse mundo. Que bom, porque eu tenho certeza que quem está em casa também sentiu essa emoção que eu senti aqui de você falando, ser instrumento de Deus numa área realmente, né, tão específica que nem todos querem, né? Mas importante reforçar que você trouxe que
a responsabilidade começa nos pais, né? Essa super proteção dificulta, faz com que a criança realmente não avance, né? Não verdade. evolua. A gente precisa realmente entender que a criança tem determinada idade e, de acordo com essa idade, ela pode sim desenvolver, se relacionar, mesmo com as limitações dela. É mais sobre nós do que ele. Sim. Uma criança, os estudiosos, eles explicam que não há nenhum ser incapaz de entender. Falando de um português bem claro, que todos nós somos capacitados ao entendimento. Baseado nisso, depende muito mais de mim, da pessoa que está desse lado, entender como nós vamos chegar até aquela criança. Como que eu vou? Eu brinco, você chega na Europa, você chega nos Estados Unidos, vamos lá, todo mundo vai para Orlando, todo mundo, entre aspas, mas você vai para os Estados Unidos falando português? Não vai, você tem que falar inglês. E aí você quer chegar numa comunidade surda falando o quê? A gente é que precisa falar Libras. Uau, é isso aí, os colégios precisam ter Libras. Nós temos 1 ou 2 colégios no Rio de Janeiro acessíveis, isso é um absurdo. Nós precisamos levar essa acessibilidade. Sim. Então eu digo, o problema não está nele. Ele, querendo ou não, ele não vai te ouvir. Ele é surdo. Agora eu vou fazer com que isso permaneça? Ou eu vou me adequar e vou criar um instrumento para que ele me entenda? Tem muito mais a ver com a gente. Ou ter um esforço nosso para fazer com que a criança nos entenda. Exatamente. Então é muito mais sobre quem está do outro lado, porque ele nasceu assim. E ele não tem o que fazer. Na verdade, a gente tem vivido e visto isso, né, Aline? O mundo, a sociedade está assim porque depende muito mais de cada um assumir o seu papel, a sua responsabilidade, e não depositar no outro ou esperar que o outro faça. Exatamente. Só que aí muita gente pega essa sua fala e acha que essa responsabilidade de assumir o seu papel, ele é individual, e não é. Sociedade, coletivo. Olha para o lado, olha para frente, olha para o outro. Eu atravesso a rua, mas e o senhor que está vindo, que não consegue? Preciso dar as mãos para ele. Porque Deus, quando nos criou, nos fez para nos relacionarmos. Exatamente. E não é se relacionar só com quem está em casa ao seu lado, é muito além disso, né? Eu brinco, falo, Deus é de relacionamento. E eu falo, ele é de eu falei assim, ele escolheu 12 para andar, então tudo bem, você pode até escolher 12, ser um pouco mais intimista. Eu sou assim, eu tenho meus 12, acho que não tem nem 12. Mas independe de você andar, é o seu olhar para todo. Né? É exatamente você olhar para todos como Jesus. Uma coisa é você conviver, outra coisa é você esticar as suas mãos. Você não precisa estar na casa do outro para você servi-lo. E o que falta na sociedade, e o que falta muitas vezes dentro das igrejas, é esse olhar para um todo. Né? Falando em igreja, Aline, você tocou num ponto aqui que eu quero ouvir de você. Você acha que as igrejas estão preparadas para a inclusão? Baseado que a igreja somos nós, eu tenho que dizer que sim. Mas se o templo, a organização, a nomenclatura está preparada... Difícil, Érica, porque eu tenho feito um trabalho no meu Instagram sobre inclusão e de vez em quando eu abro umas enquetes para entender como funciona em algumas igrejas o básico. Como você recebe um autista, como você recebe um Down, como você recebe uma criança cega. E eu faço enquetes e eu fico muito assustada. Simplesmente eu não recebo, foi resposta que eu já recebi. Simplesmente eu não sei o que fazer. Simplesmente eu não sei por onde começar. Eu falo uma coisa para minha equipe de inclusão. Se eu não sabe o que fazer, ame. Quanto ao amor, não há guerra. É verdade. É o melhor antídoto que a gente tem, é o amor. Então, você não sabe fazer, ame. Agora, na prática, a gente precisa querer, não é fácil. Como eu falei lá atrás, eu não acordei um dia e falei, uau, eu vou falar sobre inclusão. Não, ninguém acorda, não é um assunto que as pessoas estão esperando falar. Não vai te dar ibope. Não vai te dar ibope. Você não vai para a telinha da TV falar sobre isso, não vai. É uma questão de urgência de reino mesmo. Então, me perguntaram outro dia se a nossa igreja é inclusiva. E aí? Igreja Batista Atitude Inclusiva, eu disse, não, nós somos a igreja de Cristo. E Cristo inclui. Sim. Não tem inclusiva, nós vamos levantar a bandeira de igreja inclusiva. Nós somos a igreja de Cristo. E Cristo inclui. É isso. Nós amamos todos. E o que a gente faz é isso. E o meu trabalho, Érica, prático, é
não é que a Igreja Batista Atitude, o Ministério Atitude Kids, seja referência nessa área. Isso é consequência. O meu foco é que todas as igrejas, a menorzinha, a maior, que todas elas entendam como receber essas crianças, como fazer, é possível fazer, não precisa, muitas vezes perguntam, precisa ser doutora? Precisa ser psicóloga, pedagoga? Precisa, porque realmente para lidar com essas crianças, você precisa conhecer algumas questões. Eu digo, precisa ser estudiosa. Precisa conhecer, pelo menos, ali, Precisa ser né? estudiosa. Quando eu levo treinamento, eu levo um básico tipo, você precisa entender como o autista se comporta. Senão daqui a pouco ele tá assim, no meio de você, e você pode achar que ele tá com dor, e na verdade ele tem um barulho ali incomodando ele. É verdade. Então você precisa saber o básico. Então você precisa ser estudiosa, você não precisa ser doutora, você precisa ter o coração de servo e entender o assunto, porque realmente são atípicas e vão ter comportamentos atípicos. Mas, Érica, já passou do tempo de todas as igrejas incluírem as nossas crianças. Eu fico me perguntando, eu não sei se essa é a sua dúvida, ou se você já se perguntou, o que a gente vai falar para Jesus? Porque vai abrir o portão lá e ele vai te perguntar onde você estava, quando aquela criança estava do seu lado e você não fez nada. Ele vai perguntar, Érica. Ele vai perguntar, e eu temo pela minha vida. Porque eu penso que não é um problema só social. É um problema do ser humano, é um problema do cristianismo, é um problema do cristão. Como alguém que levanta a bandeira do cristianismo não consegue enxergar todos, eu estou falando de adultos, de criança, todos, como uma ovelha, como alguém que precisa ser pastoreado, como alguém que precisa ter a salvação de Cristo. É muito além. É muito além. Né? Amando, como você falou, amando. né? Eu falo isso na equipe. Eu não sei. Às vezes chegam assim, né? Desesperado. Não sei o que fazer. Eu falei, ame. Mas como? Senta no chão, olha no olho, abraça. Ame. Ame. Não tem segredo. Lindo, Aline, que lindo. Lindo a gente poder aprender isso com você. Amém. Mas, Aline, nosso programa já está chegando ao final. Eu sei que você vai precisar voltar muitas vezes, mas antes disso eu preciso, né, trazer esse assunto aqui, que é algo que a gente tem visto e que tem crescido muito, infelizmente, que é o abuso infantil. Né? Eu queria que você falasse ali, de uma forma mais objetiva e direta, quais são realmente os sinais que uma criança dá, né, para os seus pais, para quem realmente cria essas crianças, de que ela pode estar ali, né, sofrendo abuso infantil. Outro assunto que tomou pauta no mundo, Sim. mas que é antigo, né? É antigo, é antigo. Tivemos um caso aí agora de uma menina, né, muito falada pelo tio, e aquilo me causou uma certa indignação. No sentido de que naquele momento onde que todo mundo estava levantando a bandeira para aquele caso específico, que deveria ter sido levantado mesmo, ok, muitas outras estavam sendo abusadas. E ninguém está fazendo nada. Então, assim, qual a solução? Eu não sei, não sou especialista na área, mas sou estudiosa, eu sempre falo isso. Sou estudiosa, eu gosto do assunto, eu tenho uma vivência no assunto, então eu busco conhecer para proteger, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar de olho em quem está ao nosso redor, que são os nossos filhos, as nossas crianças. E eles dão sinais, como você perguntou, eles dão sinais. É um comportamento um pouco mais introvertido, uma criança que você via que ela era mais agitada e de repente ela está mais reclusa, ela fica mais no seu quarto. Uma criança que fica... Tudo isso são hipóteses, tudo isso são sinais. Pode ser que não seja nada disso, pode ser que ela está sofrendo um outro transtorno, mas tudo isso são coisas que os pais precisam estar atentos. Uma fala que eu gosto muito, que eu aplico muito, é a questão da criança falar que não quer ir para casa de um. Tem muitas crianças que falam, eu não quero ir para casa de um, eu não quero ir para casa do vovô, eu não gosto da casa da... E às vezes os pais, até por uma questão de necessidade, porque a criança tem que ir, porque ela tem que trabalhar, ela vira e fala, mas você tem que ir.
Não tá atento Não ao que está a criança tá atento. falando ali, né, Aline? Ela tá gritando Ela socorro. tá sinalizando, por favor, me ajude, Ela né? tá gritando socorro. Socorro. Então, é uma roupa diferente que ela começa a usar. É uma sensualidade que, às vezes, ela começa a aflorar, sabe? Sim. Então, assim, são alguns sinais práticos, mas mais do que os sinais, Érica, é você ter um bom relacionamento com seu filho, é você falar pra ele. A minha filha tem 5 anos, se você chegar pra ela e falar assim, troca de roupa aqui, ela vai falar, não, tia Érica. Ninguém pode ver. Aí ela aponta, ninguém pode ver. Eu também já fiz isso em É isso casa. aí, é conversar com seu filho, explicar que o corpo dela é sagrado. Corpo dela não, porque muita gente não fala, corpo dele também. Meu filho, seu corpo é sagrado. Ninguém pode ver as partes íntimas do seu corpo. Explicar. Não beijar o seu filho na boca. Muitos pais, com sinal de carinho, dão um beijinho. Sabe o que isso acontece, pai? Lá na frente, se alguém der um beijinho, um tio da escola der um beijinho nele, ele vai achar que é normal, é carinho. Ele não pode achar normal. Tem que ser algo que ele vai repudiar. Mas se você beija, a criança não entende. Confunde Que o papai até, pode. né? E o tio do colégio não ser tão carinhoso comigo. Tá vendo? São sinais. Conversar com seu filho, falar mesmo, de forma explicar para eles os perigos. Isso é importantíssimo, Érica. Mas isso realmente é um assunto. Sim, Aline. É um assunto que vai tomar É muito verdade. tempo, porque. E é uma urgência mesmo, verdade. Érica, uma urgência. As nossas crianças estão padecendo. Pai, mais uma coisa, uma dica boa, brinque com seus filhos de forma intencional. Eu fiz uma brincadeira com um grupo de crianças, é muito importante, eu vou falar, Érica. Fiz uma brincadeira com um grupo de crianças perguntando sobre medo. E eu falei um pouquinho sobre o medo que protege, por exemplo, você tem medo de mar. Te protege, realmente você fica ali na defensiva, mas é importante, tenha medo mesmo. Porque se você for avançar, medo de altura, mas tem medo que você precisa vencer, medo do escuro. Por que é o escuro? A ausência da luz, acendeu a luz, acabou. Então esse medo você precisa vencer. E eu fui explicando vários tipos de medo. Depois eu falei assim, agora eu queria fazer uma dinâmica. Você vai colocar aqui algo que você tenha medo. Não coloque o seu nome. Dobrei os papeizinhos, falei, depois eu vou orar um por um. E não coloque seu nome, porque a tia não quer expor ninguém. Quando eu fui abrindo os papéis para orar, tinha lá, eu tenho medo de ficar sozinho com meu avô. Isso foi dentro da igreja. Tenho medo de ficar sozinho com meu avô. Levantei, orei com todos eles, depois eu falei, agora vamos apagar, deixar a luz um pouco mais baixa, vamos louvar, eu vou dar um abraço em todo mundo. E quem tem medo de ficar com o vovô, vai abraçar as minhas costas, apertando um pouquinho mais. E todos nós vamos estar em espírito de oração. E nós fizemos isso, a menina depois me apertou, eu pude tratar com ela, tratar com a mãe. O que eu quero dizer com isso? Brincadeiras intencionais. Desenhos. Vamos desenhar dentro de casa, filha. O que você tem medo? O que você tem medo, filha? Pede seu filho para desenhar. O desenho, você sabe, psicóloga, né? O desenho, eu uso muito desenho. Retrato que eles estão vivendo. Não consegue falar para você, mas vai desenhar ali. Vai desenhar ali ele, de repente uma outra pessoa, de repente ele vomitando. Sim. Repudiando. Verdade. Então, assim, são dicas e que a gente precisa estar atento mesmo. Que bate-papo legal, Aline, que a gente que teve bom. com você Passa aqui, Aline. Passa muito rápido, mas eu tenho certeza que foi muito instrutivo. Tenho certeza que quem está em casa ali nos ouvindo aprendeu muito e a gente vai ter uma oportunidade de trazer você de volta para estar trazendo assim pautas, Vai né? ser um prazer. Muito bom, muito obrigada pela sua Obrigada. presença, que Deus te abençoe e continue te Amém. usando aí de uma Amém. forma tão especial e única. Amém, amém. Obrigada. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente, participando. Obrigada pela sua audiência, pela sua presença. E para você que deseja compartilhar esse link, esse programa, que foi muito bom, muito instrutivo, tá? É só seguir a gente na Atitude TV e na Bem Mais TV. Compartilhe esse programa com todos os seus contatos. E eu queria muitíssimo agradecer a Aline por essa participação tão especial nesse programa, nesse primeiro programa de outubro de Pais e Filhos. Muito obrigada, Aline. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Foi um prazer, estou muito feliz, muito feliz. Tenho certeza que vai abençoar, porque não é sobre nós, né? Não é sobre nós. É sobre ele, então eu tenho certeza. Muito obrigada. Volte sempre, tá? Ah, com certeza. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. E para ficar ligado, para ficar por dentro de tudo que acontece, segue a gente no Ministério da Família IBA. Até lá, um beijo!